Olá, queridos irmãos, vamos para a nossa última devocional dessa semana, refletindo sobre o segundo mandamento. Vamos aqui para algumas perguntas que vamos responder nessa devocional. A primeira pergunta é: quais razões Deus dá para que o obedeçamos? E nós vemos lá em Êxodo 20, nos versículos 4 a 6, que especialmente no versículo 5, Deus nos dá o motivo para que nós o obedeçamos neste mandamento que diz respeito a como Deus quer ser adorado. Ele diz assim na segunda parte do versículo 5, Êxodo 20, versículo 5, a segunda parte diz assim: porque eu sou o Senhor. E aqui nós estudamos já no primeiro sermão, nas primeiras devocionais sobre o prefácio, você viu aí na sua Bíblia que está Senhor com letra maiúscula. É Yahvé, aquele que é, o que diz eu sou o que sou, o autoexistente, o autodeterminado, aquele que é o Deus, o soberano, aquele que governa, aquele que é o Criador, aquele que nos sustenta, aquele que é o Todo-Poderoso. Portanto, a primeira razão que Deus nos dá aqui para que nós obedeçamos esse mandamento é que Ele é o soberano. Ele é o nosso Criador. Nós devemos a Ele obediência e Ele pode requerer de nós, sim, essa obediência. Mas logo depois de dizer que Ele é o Senhor, Ele diz: eu sou o teu Deus. Ele não é simplesmente o Deus soberano que nós sabemos que existe lá fora, mas Ele é o nosso Deus. Ele não é só o nosso Criador soberano, mas Ele é o nosso Redentor. Assim como Ele tirou este povo da escravidão do Egito, Ele nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão da morte em Cristo Jesus e pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, nós não só devemos a Ele obediência, porque Ele nos criou e nós devemos tudo a Ele, nós devemos obediência a Ele, mas nós também devemos fazer isso porque nós pertencemos a Ele. Nós somos o seu povo, redimido, amado, resgatado por Ele. O terceiro motivo é o zelo de Deus. Ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, o terceiro motivo, queridos, para que nós obedeçamos é porque Deus é zeloso com os seus mandamentos. Se nós desobedecermos, Ele vai nos disciplinar. Então devemos ser obedientes para que nós não caiamos em disciplina. Mas também Ele é zeloso e amoroso, Ele nos abençoa. Ele diz aqui: faço misericórdia para aqueles que me obedecem. Então, uma motivação para nós é quando nós obedecemos esse mandamento. Quando nós adoramos como Deus quer que nós adoramos, nós somos abençoados. Você sabe disso, querido. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, o quanto você é abençoado pela comunhão com Deus e a vida com Deus. Realmente vale a pena. A terceira pergunta é, a segunda pergunta é: vale a pena essa queda de braço com Deus? Ou seja, vale a pena ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo essa semana e ignorar? E tentar ir contra isso, seja por ação ou seja por omissão? Nós vemos a orientação de Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 22, diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui, então, Paulo orientando o povo a fugir da idolatria e de misturar essas coisas, participar de coisas que são opostas, que uma é idolatria e outra é o culto verdadeiro. Não tem como misturar, não tem como as pessoas estarem nas duas coisas. Assim como eu e você devemos cuidar para não misturar a idolatria no culto a Deus, tentar adorar com superstição, com coisas feitas pela ideia do homem, não segundo a palavra de Deus. E veja a frase de Paulo no versículo 22. Ou provocaremos zelo no Senhor?
Somos acaso mais fortes do que ele? É claro que essa é uma pergunta retórica de Paulo. Paulo está dizendo, queridos, não vamos provocar o zelo do Senhor. Nós não somos mais fortes que ele. Não vale a pena, querido, essa queda de braço com Deus. Nós sempre nos quebramos. Não somos nós que quebramos simplesmente a lei de Deus, mas ela nos quebra quando nós desobedecemos. Não vale a pena. A terceira pergunta que temos aí é: como podemos prestar um culto perfeito? Queridos, eu e você não conseguimos prestar um culto perfeito. Essa pergunta está aqui para que eu e você possamos refletir que o que nós estamos estudando aqui não é simplesmente faça isso, está aqui uma receita de bolo para você prestar um culto perfeito a Deus. Não. Não adianta ter a forma e não ter o coração. As duas coisas precisam existir. E não adianta eu e você pensar que eu e você vamos conseguir adorar perfeitamente. Nós não conseguimos. Nós carecemos de Jesus. O acesso que nós temos a Deus foi por meio de Jesus. A vontade que nós temos de adorar é porque Jesus trabalha em nós. Foi Cristo que, pelo seu sacrifício, rasgou o véu e nos deu acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Não é algo que eu e você conquistamos porque nós adoramos perfeitamente. Nós jamais conseguiremos adorar perfeitamente nesta vida. Contudo, isso não nos tira a responsabilidade de buscarmos cada vez mais adorar de forma agradável a Deus. E é por isso que esses mandamentos servem como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para guiar a nossa adoração e para que possamos crescer no nosso entendimento e no nosso amor por uma adoração pura, lutar pela pureza da adoração. Esse é o nosso papel, com certeza. E a última pergunta é: essas regras não vão deixar o culto entediante, né? Que é muitas vezes o argumento, né? Que nós estamos restringindo o Espírito Santo, que nós estamos deixando o culto maçante, que nós estamos dizendo que Deus não pode fazer nada de diferente, vai ficar entediante. Queridos, se Deus quisesse fazer algo de diferente, Ele tinha dito na palavra dele. Nós não estamos restringindo o Espírito Santo porque nós estamos seguindo exatamente o que o Espírito Santo inspirou as pessoas para dizer. Portanto, não se torna entediante, na verdade se torna seguro e agradável. Como eu falei com os irmãos no domingo, o exemplo do pulo de paraquedas. Alguém que gosta de pular de paraquedas com certeza não acha que seguir as regras, saber a hora de puxar, a hora de abotoar todas as coisas, a hora de pular, ele não acha que essas regras atrapalham o prazer. Pelo contrário, são essas regras que permitem que ele desfrute do prazer de pular de paraquedas e de todas as experiências ali legais, de estar vendo todas as coisas, de participar de algo uma aventura como essa. Então, queridos, as regras também da palavra de Deus não tornam o culto entediante. Elas estão aqui para que eu e você possamos aproveitar ao máximo o que é a adoração a Deus. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Continuem firmes aí nas devocionais em família, pintando com as crianças aí as nossas atividades e ensinando também os nossos pequeninos sobre a importância do culto ao nosso Deus.